Então, gente, olá a você que está ouvindo. Só gostaria de estar aqui no início desse episódio dizendo que esse episódio vai ser um pouco pesado. Eu vou falar aqui sobre a situação. Eu vou falar aqui sobre a situação do Twitter, basicamente, um assunto do momento. Eu já vou adiantando que para quem tem algum tipo de ansiedade ou algum tipo de problema com esse assunto, ou já tá realmente já tão mal por só ouvir falar disso ou só ler sobre isso, que esse podcast, esse episódio do CenaCast vai ser um pouco diferente, ok? Então, recomendo que se você tiver um pouco sensível quanto a esse assunto, que você não dê play nesse episódio. Agradeço por você ter mostrado interesse, mas que o negócio aqui realmente vai ficar um pouco pesado, ok? Também gostaria de dizer que eu vou estar comentando os casos que eu estou citando aqui, tendo, obviamente, a consciência do que eu tô falando. E adianto para vocês que esse episódio vai ser um abre-alas para uma série de outros episódios que nós vamos trazer aqui, com participantes inclusive, que envolvam o tema que a gente vai abordar hoje. Tudo bem? Então, eu vou soltar aqui uma diferença mesmo só pra gente poder começar o podcast. Fica aqui esse aviso. Então, senta aí e vamos conversar. Então, basicamente, nesse episódio a gente vai falar sobre os casos que andam acontecendo no mundo contra o povo negro, tá? A gente vai conversar aqui principalmente sobre 2 casos, mas a gente vai citar alguns outros. Então, preparem que esse podcast vai ser um pouco longo. Para começar o assunto, nas últimas 2 semanas nós tivemos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente sabe que a gente está passando por uma pandemia nesse momento. A gente sabe também que tem muita coisa acontecendo. Foguete foi lançado, uma caralhada de coisa. E vocês podem até ver que dá um ar diferente comparando com os outros episódios, porque é uma enxurrada de coisa acontecendo. Então a gente vai tentar dissertar sobre isso tudo aqui. Mais uma vez eu tô sozinho. Então vai ser só um comentário meu junto com você. Então vai ser eu e você tendo aqui uma conversa. Não vou mentir pra você que tá ouvindo agora. Falar sobre esse tipo de tema me deixa com o coração na mão. Você vai reparar que muitas vezes eu vou dar pausa, enfim. Eu espero respeitar ao máximo dos casos e não tá falando merda, porque é um tema bastante delicado, entende? É um tema bastante delicado e eu realmente não quero que soe mal pra ninguém que tá ouvindo isso, mas eu acho que ele precisa de ser falado. Ok, vamos começar. Nas últimas 2 semanas nós tivemos 2 casos envolvendo polícia, entendeu? Envolvendo opressão policial e envolvendo pessoas negras. Eu vou usar aqui o termo negra, tá? Porque eu fui ensinado que deveria ser usado esse termo. Começou uma discussão, pelo menos chegou na minha timeline agora, que esse termo é racista. Então, se alguém se ofender, desculpa, eu fui ensinado que é o contrário, que o termo preto é racista. Então eu vou falar negro porque foi isso que me foi ensinado. Mas quem quiser, sei lá, mandar algum link para poder abrir minha cabeça sobre isso, só só twittar com a hashtag Senacast. E vou abrir um parêntese bem pequeno aqui. Eu criei um Twitter pro Senacast também, pra gente poder começar a fazer as enquetes lá dos temas, dissertar sobre. O Twitter é @Senacast_, ok? Quem quiser tá seguindo lá, vai estar ajudando pra caramba, até pra poder ter uma noção de onde você veio e concentrar todos os follows, né? De todas as 8 plataformas que nós estamos atualmente, tudo em uma rede social só. Enfim, o primeiro caso que eu vou citar aqui é o caso do George Floyd, tá?
que aconteceu nos Estados Unidos no dia 25 do mês de maio, se eu não me engano. George Floyd foi assassinado por um policial branco. A gente tem que dar ênfase aqui que foi um policial branco americano, ok? ênfase, guardem essa informação. Que basicamente, pelo menos é o que dizem as reportagens, né? A gente vai entrar nesse mérito também. Que dizem as reportagens que ele tentou imobilizar o ladrão, entre aspas. Vocês não viram aspas que eu fiz com o dedo, mas eu fiz aspas. Enfim, usando amigavelmente joelhos no seu pescoço. Sim, o Floyd era suspeito de usar notas falsas na compra de algum item numa loja de conveniência. Aqui as reportagens não especificaram qual item que era. Só que tem reportagem que fala que era um cartão falso, tem reportagem que fala que era nota falsa, tem reportagem que fala muita coisa e, enfim, é meio conturbado esse tema, mas o que importa aqui é que George Floyd foi imobilizado, entre aspas, novamente, por um policial branco. Nada, olhando assim, sendo bem sincero, você já vê uma coisa que infelizmente é muito comum nos Estados Unidos, que é a briga, né, entre raças. Lá é um dos países mais racistas que a gente conhece, pelo menos é um dos países mais racistas que chegam até a gente. Aí vocês vão entender por que ainda nesse podcast. Mas enfim, não tô aqui para discutir a história do país, tô aqui para discutir a situação. Basicamente, ele foi mobilizado com o cara, o policial ficou em cima dele. O nome do policial é Derek Chauvin, espero estar pronunciando certo. E ele ficou, gente, isso aqui que é a parte mais foda que tem, velho. Isso aqui mexe mesmo. Ele ficou 8 minutos e 45 segundos com o joelho no pescoço do George. No Twitter, tem vídeo disso na internet. E você, se você está ouvindo esse podcast, você com certeza já viu o vídeo, ok? Não vou divulgar em nenhum lugar, até porque o vídeo é bastante pesado, mas enfim, caso você queira, só você dar um Google aí que você consegue ver. Ele ficou 8 minutos com um joelho no pescoço. Eu acho que já tá para dizer bastante coisa. E com esses 8 minutos e 45 segundos de joelho no pescoço, George implorou pela vida durante esse tempo, dizendo que o corpo dele doía, dizendo que a garganta dele doía, e outras frases que eu realmente é bastante pesado e eu não quero ficar reproduzindo isso aqui muito. E a última frase foi que ele não conseguia respirar. I can't breathe. Foi quando o policial saiu de cima dele e levaram ele para o hospital, só que ele já chegou lá praticamente morto. George Floyd tinha 40 anos e ele era um ex-segurança. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Agora a gente vai para outro caso, que também aconteceu nessa mesma semana de final de maio, que se não me engano foi no dia 20 de maio, que aconteceu aqui no Brasil. Olha, incrivelmente no Rio de Janeiro. João Pedro, 14 anos. João Pedro estava brincando num campo junto com os amigos. Não diz aqui nas reportagens, né? Eu li de vários sites, vou estar deixando no SenaCast, lá no nosso Twitter, a descrição. Ele tava brincando com os amigos e tal, foi quando teve uma operação da polícia, entrou na comunidade. Eu não peguei o nome da comunidade, mas eu sei da Oca, próximo da Praia da Luz. Por aqueles lados lá, particularmente eu conheço, né? Então, de modo geral, no Rio de Janeiro é um lugar bem que a polícia sempre tá tendo algum confronto, alguma coisa, infelizmente, e o povo de lá sofre pra caralho com isso. Então, aparentemente era pra ser mais um dia normal, infelizmente, né? A polícia entrando, aquele confronto todo. João Pedro foi pra casa e é aí que acontece o problema. Dentro da sua casa, o policial chegou atirando. E ele foi atingido
na barriga. Pelo menos era o que dizia o primeiro laudo, né? Que foi na barriga. Aí ele tava lá com um tiro na barriga, sangrando, sangrando, morrendo. O policial pegou e se juntaram, pegaram ele e levaram ele para um helicóptero. Ele foi de helicóptero até um EML, lá perto mesmo de São Gonçalo. Na verdade teve uma travessia, ele teve que ir para o heliporto, se não me engano, na Barra da Tijuca. Não confirmo essa informação porque eu realmente não lembro aqui, mas é tipo São Gonçalo, centro do Rio voltou para São Gonçalo, pro IML no caso. Ele já chegou morto. Só que aí que tá. A família não foi avisada. Eles matam um jovem de 14 anos que não tem passagem pela polícia dentro da própria casa com até então, até o momento nessa versão aqui, né, com um tiro na barriga, colocam ele dentro de um helicóptero, levam ele pro cu do Judas e não comunicam à família. A família teve que ficar no meio de uma pandemia, com tudo fechado, com um IML lotado de corpo de gente morrendo por coronavírus e de outras doenças, com hospitais lotados, tendo que sair de casa para tentar ver se o filho, o neto, o irmão, o sobrinho, porque ele era isso tudo, tá morto, tá vivo, onde que ele tá? Foi aí que eles encontraram o corpo do João Pedro, de 14 anos, 17 horas depois do IML. 17 horas depois foi encontrado o corpo dele. E o novo laudo dizia o quê? Dizia que o tiro não foi pela, não foi, não foi na barriga. O tiro foi pelas costas e foi um tiro de fuzil. Uma criança de 14 anos tomou um tiro nas costas dentro da sua própria casa de um fuzil. Vocês estão conseguindo pegar o tanto que isso é pesado se a gente realmente colocar isso em voz alta, porque a gente olhando pra televisão assim, a gente já sente alguma coisa. Agora imagina a gente pensando nisso. Quero que vocês reouçam, eu vou refalar pra vocês aqui. Uma criança de 14 anos tomou um tiro de fuzil nas costas dentro da própria casa. E a família não achou o corpo durante 17 horas. A polícia atirou nas costas dele, pegou o corpo dele, colocou no helicóptero e a mãe nunca mais viu o filho com vida. Eu quero que vocês façam esse exercício de imaginar para uma mãe. Você está dentro da sua casa agora ouvindo esse podcast. Idealiza alguém na sua família. Qualquer pessoa que está aí junto com você nesse ambiente ou que frequenta a sua casa. Imagina essa pessoa tá do nada, em pé, toma um tiro nas costas, cai, a polícia invade a tua casa, pega essa pessoa, leva para um helicóptero e você nunca mais vê ela com vida. Pois é, foi isso que a mãe do João Pedro passou. Agora, eu pergunto a você, eu já dei a resposta no início, mas o que esses dois casos têm em comum, Senna? Esses dois, separados por vários milhares de quilômetros, foram vítimas da opressão policial, mas não foram vítimas da opressão policial que dizem ser da corporação, é padrão. Elas foram vítimas de opressão policial porque elas eram negras, porque elas eram... porque ele era pobre e morava numa área de risco, e outro porque ele era negro. Tipo, não faz muito sentido pra você? Parabéns, você tem consciência, porque na mente de muita gente tá fazendo. Então, esses dois casos aqui, a condenação do primeiro, né, do Derek Chauvin, que assassinou o George Floyd, ele foi indiciado por homicídio culposo. Sabe o que significa? Sem intenção de matar. Pois é. A corte americana julgou ele como se ele não tivesse a intenção de matar.
era o protocolo assassino da polícia de imobilizar uma pessoa que teoricamente usou notas falsas para comprar alguma coisa. Agora eu te pergunto, você coloca o joelho no pescoço de alguém à toa? Pois é, aparentemente para a corte americana é isso que acontece. Já aqui no Brasil, os policiais foram depor, né? Os policiais foram depor e basicamente as versões não batiam uma com a outra. A versão mudava de pessoa, de depoimento para depoimento. Legal, né? Legal. E é por esses dois motivos, obviamente por muitos outros, porque isso aqui não é um grito de hoje. O grito do povo negro não é de hoje, não é porque só entre aspas, esses dois morreram, vai acontecer tudo o que está acontecendo, não. Isso é um grito que já está aqui, ó, há muito tempo. É um grito de pessoas que quando chegam no lugar são julgadas pela cor, pelo cabelo, pelo lábio, pelo nariz, pelo tamanho. São estereotipadas o tempo inteiro. São. Enfim, cara, eu não vou nem entrar nesse mérito porque, sabe, é muita coisa. É muita coisa e. Pra começar, a gente vai, como eu já falei, a gente vai fazer aqui uma edição especial para falar sobre racismo em si. Esse aqui não é sobre racismo, são sobre os dois casos e a repercussão que eles tomaram, tá? Eu acredito, desculpa, eu concordo que você possa discordar da minha opinião, ok? Você tá totalmente, eu concordo com você que você pode discordar, mas a minha opinião é o que eu vou falar agora, ok? Eu acho que eu, como branco, eu não tenho autoridade de fazer um podcast falando sobre racismo e com achismos meus. Por quê? Eu vou contar um caso aqui. Eu tava com um amigo numa praça aqui do bairro e tal. Esse amigo ele é mais escuro do que eu. Ele é negro, ok? A gente tava conversando, sentado no mirante. Passou uma patrulhinha uma vez, contornou a praça inteira olhando pra gente. Eu já tava ligado porque, enfim, no Rio de Janeiro. Não vou entrar nesse mérito aqui, especificamente. Ok? Beleza. A patrulhinha passou uma vez, contornou a rua, foi no quarteirão, voltou, passou de novo, contornou e parou a gente. Só que ela não parou a gente, sabe? Tava nós dois um do lado do outro, o policial levantou, saiu do carro, já com a mão na pistola, pedindo identidade. Só que ele não olhou pra mim, sabe? Quando você consegue. Ele foi especificamente no meu. É aí que é a parte que mais me dói. Ele, dentro do short de futebol, aquele short, ele puxa a identidade e mostra. Sabe a diferença? Sabe a diferença entre isso? Sabe qual é o impacto? Como que você, como branco, vendo uma cena dessa, você fica tipo, puta que pariu, sabe? É isso. É esse sentimento que você tá ouvindo agora, que você tá tendo agora, eu espero que eu possa ter causado esse sentimento, enfim, foda-se, que eu senti na hora. Desse dia, a gente já passou por isso várias vezes. Eu e meus amigos, a gente já passou por isso por várias vezes, porque é uma coisa que acontece. É uma coisa que nós brancos, tentamos ignorar, só que acontece. E vai continuar acontecendo durante muito tempo. Muito tempo. Entendeu? Como a gente pode contornar sobre isso, como a gente pode contornar isso, nós fazendo o nosso papel. Que é o quê? Se instruir outras pessoas sobre esse assunto e estudar o mais profundo possível a luta do povo negro, porque é uma coisa que envolve todo mundo, querendo ou não, envolve todo mundo. Você ia gostar de ver o seu amigo que tem um pouco mais de melanina no seu corpo
apanhando, sendo enquadrado na rua enquanto você sai livre? Você ia gostar de ver uma amiga sua no meio de uma luta sendo zoada por causa do cabelo? Você ia gostar de ver outro amigo seu rodando atrás de emprego que nem um maluco e não arranjar em nenhum lugar por causa do tamanho do cabelo dele? Porque o cabelo dele é natural e ele aceita ele do jeito que ele é? Pois é, eu não. Então, se isso te incomoda, me incomoda também. E é por isso que a gente tem que trazer esse assunto pra cá. E é por esses motivos e muitos outros que a gente tem que comentar sim esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa existe. Esse tipo de coisa atinge e mata centenas de pessoas todos os anos, todos os dias, todos os meses. É uma coisa que tá impactando a gente e vai impactar muita gente também. Não adianta a gente ficar calado, entendeu? Não adianta. E seguindo isso, de não ficar calado, foi o que aconteceu, que foi uma das madrugadas mais movimentadas, na minha opinião, na minha vivência de Twitter, de todas, dos últimos 2, 3 anos. Que foi quando basicamente começou a eclodir nos Estados Unidos um movimento chamado, traduzindo, né? Fica Vida Negra, Vidas Negras Importam. Só que o nome mesmo dele, o nome do movimento no padrão americano é Black Lives Matter, que foi uma tá sendo na real, tá acontecendo ainda uma série de manifestações, tanto na cidade onde aconteceu o caso do Floyd, quanto em outros estados dos Estados Unidos. E tá rolando muito relato, muito vídeo que é chocante, sendo bem sincero com vocês. É uma coisa muito chocante. Que a internet literalmente, não vou dizer que ela quebrou, que quebrou quando acontece coisa muito boa. A internet sentiu. E ela entendeu o recado. Ela entendeu tanto o recado que essas manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, elas vieram para o Brasil. Eu estou gravando esse episódio no dia 1º de junho, às 2h04 da manhã. No dia 31, né, ontem no caso, tivemos aqui no Rio de Janeiro algumas manifestações que envolveram vários outros temas, mas o tópico começou com essa questão do Black Lives Matter. Tivemos em São Paulo, tivemos em outros estados, tivemos em outros países também, como Londres e Berlim. Tivemos manifestações lá também. E tudo começou com um movimento nos Estados Unidos, onde para poder realmente estar pegando essa ideia. Dá uma olhada na hashtag que está no Trending Topics há mais de 2 dias praticamente, que é a hashtag Black Lives Matter do movimento todo. Tá rolando muita coisa, tá rolando muitos vídeos, então é uma boa para você poder ficar por dentro, recomendo. Tô fazendo isso nesse exato momento, na verdade. Tô gravando, mas eu tô olhando aqui. E, enfim, o movimento tá uma coisa linda. Tá acontecendo umas coisas loucas que a gente vai entrar nesse mérito agora. Senna, você apoia esse pessoal todo quebrando coisa? Sim. Sim, eu apoio. Ah, mas não sei o que, mas você tá. Sim. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Como eu já falei aqui no bloco passado, eu sou branco, ok? Tudo bem. Eu, na minha posição na sociedade como branco, favorecido de muitas maneiras, eu vou tentar dar sentido não, porque isso não é esse o termo. Eu vou tentar simular uma dor que eu não sinto. Eu vou tentar dar, sabe, eu não sei, tentar tomar partido. Não, calma aí. É isso aí, colocar limite numa luta que não, que é minha, mas não é especificamente minha, não,
Como eu posso dizer, cara? Não é que não me afete efetivamente, é que é uma luta do povo negro. Não tenho que eu, branco, dar pitaco. Eu não tenho que definir o limite. Sabe por quê? Eu não sofro nem um terço do que eles estão sofrendo, do que eles sofrem, do que eles sofreram durante muitos anos, centenas de anos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Apartheid, irmão. Os negros americanos tinham que andar do outro lado da rua. A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Inclusive, é um tema muito bom pra gente poder trazer por aqui. Pra quem tiver alguma dúvida, vou estar disponibilizando uma enquete. Uma enquete não, vou estar colocando lá na hashtag lá pra sugestões de temas. Se vocês quiserem sugerir, é só entrar no Twitter e sugerir. Mas, cara, o apartheid, eu tô com a voz zoada, desculpa. O apartheid americano foi uma das coisas mais horríveis que aconteceram na história dos Estados Unidos. E isso ecoa até hoje. Agora você acha que eu, branco, nós brancos, temos que tentar colocar limites? Isso aí é um grito de uma ferida que tá fudendo a vida dos negros há muito tempo, que tá machucando o negro há muito tempo. Há muito tempo. É um caco de vidro que tá cravado na pele deles, que eles estão segurando essa dor há centenas de anos. E esse grito tá vindo agora. Agora cabe a mim querer julgar o grito de alguém? Cabe a mim querer colocar limite na luta de alguém? Esse sofrimento é imensurável. Eu não posso tentar simular isso na minha cabeça porque eu não vou conseguir. Não adianta. Assim como eu não vou conseguir, outros brancos também não vão. Entendeu? Não vão, não adianta. Então é uma parada que a gente tem que estar pensando aqui. O momento é buscar a igualdade. O momento da gente ajudar nós usarmos do nosso benefício. Cara, essa palavra é horrível, mas eu vou usar, me perdoem. O nosso benefício social de ser branco, nossa, que horrível, para poder ajudar, porque, cara, isso não afeta só os negros, isso afeta tudo. Pode ser que hoje seja o negro, mas amanhã pode ser o indígena. Já é o indígena, já é o cigano. Sabe? Tipo, cara, isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa. E a gente pode ver nessas manifestações que. Entendeu? Não estão fazendo mais que seu papel, o branco tá lá ajudando. É uma obrigação. É o mínimo que ele pode fazer, é isso. Entendeu? Então, é basicamente isso que eu gostaria de estar falando com vocês aqui. Li aqui as duas reportagens. Como eu falei, eu não vou entrar aqui em mérito algum. Só gostaria de estar compartilhando com vocês esse sentimento todo. Recomendo que vocês pesquisem mais sobre o assunto, que vocês tentem compreender o máximo possível a luta. Então, fica aí as recomendações para vocês. Esse podcast foi mais para poder comentar um pouquinho, bem pouquinho mesmo sobre o caso e trazer, para quem não está entendendo muita coisa, um breve resumo do que está rolando. Então fica a recomendação para vocês, dê uma pesquisada maior sobre os casos. Vai rolar aqui um episódio especial sobre racismo, sim, com uma roda de conversa com amigos nossos, amigos que vão conversar sobre isso. Como eu falei, eu não sou formado em nada, mas eu acho que numa sociedade, do jeito que a gente quer construir, todas as vozes merecem ter uma. Todas as opiniões merecem ser válidas. Mesmo que você não concorde comigo, eu vou aceitar. Então, meu Twitter está aberto para vocês. A hashtag do podcast também está aberta para vocês. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Então, é isso. Lembre-se sempre, senhoras senhores e senhoras, né? Você que está ouvindo aí. Não é porque o problema não te atinge que ele não exista.
Vamos colocar isso na nossa cabeça. Vamos treinar isso na nossa realidade. Não é porque a nossa realidade é colorida que a de todo mundo seja. A gente tem que ter a visão de entender a realidade dos outros e tentar ajudar aquela realidade se tornar o mais amigável possível, tanto para mim quanto para aquela pessoa.